Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andréa Santos, de língua portuguesa. Espero que todos vocês estejam bem, meus amores. E conforme o combinado, nós vamos agora corrigir as atividades de casa, lá na página 18. Vamos lá? Todo mundo comigo na página 18. Vamos lá, pessoal? Página 18. Vamos lá? Página 18. Nós vamos fazer o exercício de número 1. Deixa eu posicionar aqui, vamos lá? Página 18. Todo mundo comigo? Primeira questão. Analise atentamente as orações a seguir e classifique os verbos em intransitivos e transitivos, tá? No caso dos verbos transitivos, indique os seus complementos. Letra A. As baianas apregoam seus quitutes. Então, aqui, a resposta certa, vamos lá? O verbo apregoar é transitivo direto, tá? Porque quem apregoa algo, ok? E seus quitutes, né? Entre aspas, seus quitutes, funciona, né, como objeto direto, ok? Essa é a resposta correta. Letra B de bola, vamos lá. O canto de uma morena, né? O canto de uma morena, Vidinha, muito afeiçoada a Leonardo, interrompe a conversa. Então, é um trecho retirado do texto, né? Então, vamos ver agora a resposta. O verbo interromper, a resposta é essa, tá? O verbo interromper é transitivo direto, porque quem interrompe, interrompe algo, ok? E a conversa, né, entre aspas, a conversa funciona como objeto direto, ok? Letra C. Os sinos da Candelária de Santa Teresa, né, e de São José acrescentam à poesia dos negros um tom de melancolia. Resposta correta, como é que ficou? O verbo acrescentar é transitivo direto e indireto também, tá? Porque quem acrescenta, acrescenta algo a alguma coisa, tá? Então, o tom de melancolia, no caso, entre aspas, um tom de melancolia é objeto direto e a poesia dos negros, né, entre aspas, é objeto indireto, porque é regido pela preposição a, né, a crase, né? Tá bom? Então, vamos lá. Letra D de dado. Entraram sem pedir licença. Então, o verbo entrar é intransitivo. Coloque aí a resposta correta. Letra D de dado. O verbo entrar, tá? Entrar é intransitivo. Intransitivo, ok, pessoal? Letra E. Bota, bicas, né? Vírgula, mendigo popular, vírgula, estende a mão à caridade. Então, vamos lá. O verbo estender é transitivo direto e indireto, tá? A palavra, o termo a mão, entre aspas, a mão, funciona como objeto direto. E a caridade, né, funciona como objeto indireto, regido pela preposição a também, ok? Então, o verbo estender, ele é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Então, ele tem dois complementos, objeto direto e objeto indireto, ok? Número 2, vamos lá. Vamos ler aqui o número 2. Bom, nos períodos compostos, todo mundo aqui comigo, número 2, vamos lá, pessoal? Nos períodos compostos a seguir, vírgula, explique o uso dos tempos e dos modos verbais. Vamos lá? Letra A. José Manuel ficava deslumbrado pelo luxo da mansão, né, de Dona Maria, e lhe conta com muito pesar que o ouvidor faleceu subitamente. Então, a resposta correta,
O período aqui se refere ao fato de José Manuel ficar deslumbrado pelo luxo da mansão ao ir contar, né, sobre o falecimento do ouvidor. Okay? Para esses fatos narrados, que ocorrem ao mesmo tempo, optou-se pelo emprego do presente. Tá? Já a ocorrência do falecimento do ouvidor é anterior àquele momento, né? E por isso o emprego do pretérito perfeito, ok? Trata-se, então, de tempos do modo indicativo, pois os fatos são expressos como verdadeiros, ok? Vamos agora para a letra B de bola. Vamos lá, vamos ler? Foi? A sós, Luizinha e Leonardo trocam juras de amor, enquanto lá fora, Vidinha, que é a personagem, né? Vidinha, faz ouvir sua modinha, lembrando ao rapaz que ela existe em sua vida. A resposta correta, o narrador aqui situa a troca de juras de amor no momento presente. O canto de Vidinha ocorre ao mesmo tempo. Daí também o verbo fazer no presente. E o fato, né, de ela existir na vida do rapaz é uma ação habitual, por isso o uso, né, do presente. Tá? Trata-se, então, de tempos, né, do modo indicativo, pois os fatos são expressos como verdadeiros. Ok? Vamos agora para a letra C, página 19. Vamos lá? Letra C. Se dependesse apenas de Luizinha, ela casaria com Leonardo muito antes. Resposta correta. A oração principal, no caso, ela casaria, tem seu verbo no futuro do pretérito do indicativo, porque se refere a um fato que poderia ter ocorrido, ok? Mas não ocorreu, devido a uma condição não satisfeita, né, expressa na oração subordinada. Né? A oração subordinada que a situação dependesse apenas da vontade de Luizinha, ok? Na oração subordinada, a condição ela vem expressa pelo pretérito imperfeito do modo subjuntivo, ok? Agora a letra D de dado. Vamos ler aqui? Quando eu assistir a uma ópera, realizarei um antigo desejo. A resposta correta, a oração principal, entre aspas, realizarei um antigo desejo, tá? Tem o seu verbo no futuro do presente, tá? Por quê? Porque se refere a um fato possível de acontecer, ou seja, de realizar o desejo, né? Desde que se concretize o fato expresso lá na oração subordinada, que no caso é assistir a uma ópera, ok? Então, como o futuro expresso, né? Como o futuro expresso pela subordinada, quando eu assistir a uma ópera, não é um futuro apresentado como totalmente garantido, né? Pode ocorrer ou não, né? O verbo está no modo subjuntivo, ok? Terceira questão, vamos lá? Vamos ler a terceira questão? Nas orações a seguir, identifique a voz verbal empregada, tá bom? E faça a transposição da voz ativa para a voz analítica, a voz passiva analítica, melhor dizendo, tá? E vice-versa, conforme cada caso. Letra A, vamos ler? Vizinha e o padrinho discutem, né? Vidinha, no caso, né? E o padrinho discutem a vida de Leonardo Pataca. Né? Então, nós vamos fazer agora essa, vamos dizer que tipo de voz foi empregada aqui. Primeiro, vamos falar sobre o tipo de voz que foi empregada nesta frase, tá? Vidinha e o padrinho discutem a vida de Leonardo Pataca. Então, aqui foi empregada a voz ativa. Agora, vamos fazer a transposição? Vai ficar assim a resposta. A vida de Leonardo Pataca é discutida por Vidinha e o padrinho, tá bom? Letra B de bola.
Um mimo valioso foi enviado a Dona Maria por um certo ouvidor. Então, essa frase está na voz passiva. Agora, vamos fazer a transposição? A resposta ficou assim, ó. Um certo ouvidor enviou um mimo valioso a Dona Maria, ok? Letra C. Uma modinha muito harmoniosa é entoada por Leonardo. Então, essa frase está na voz passiva. Agora, vamos fazer a transposição. Vamos passar agora, né, para a voz ativa. Como é que ficou? Leonardo entoa uma modinha muito harmoniosa. Pronto, passei para a voz ativa. Ok? Número 4. Identifique a voz verbal na oração a seguir e justifique a sua resposta. Então, a oração é essa daqui, ó. Vaidoso, vírgula. Frequentemente me olho no espelho. Então, aqui trata-se da voz reflexiva. Aqui nós temos uma voz reflexiva, tá? Visto que o sujeito não só pratica a ação, como também a sofre, né? Ao olhar-se no espelho, tá bom? Número 5. Considerando a oração, abram aspas, o romance de Manuel Antônio de Almeida inspirou o libreto, fecham aspas. Responda ao que se pede. Letra A. Por que classificamos o verbo em voz ativa em vez de passiva ou reflexiva? Bom, a gente tem que responder essa pergunta de forma, né, que fique bem claro. Vamos lá? Bom, cada flexão de voz, né, diferenciam-se, né, aqui no comportamento do sujeito e pelas convenções estruturais. Tá bom, pessoal? Essa é a resposta certa. Vou repetir, tá? A número 5, letra A, tá? Então, aqui, as características que foram citadas, né, de cada flexão de voz, né, diferenciam-se, né, pelo comportamento do sujeito e pelas convenções estruturais, tá bom? Letra B. Reescreva a oração de acordo com a flexão em voz passiva analítica. Então, ficou assim a resposta. O libreto foi inspirado no romance de Manuel Antônio de Almeida. Pronto, tá aí a resposta, tá bom? Página 20, vamos lá? Todo mundo na página 20 comigo? Página 20. Nós temos aqui a seção recapitulando, ou seja, vamos corrigir agora os exercícios de fixação, tá? Todo mundo comigo aqui. Número 1. Considere as orações a seguir. Número 1. A mãe lhe presenteara com um carrinho. Número 2. A mãe lhe recompensara com um carrinho. E o número 3. A mãe lhe prometera um carrinho. Então, nas três orações, tá? Nas três orações, o tempo verbal empregado é o... Resposta correta, pretérito mais que perfeito. Olha a terminação ra, presenteara, recompensara e prometera. Então, esse ra aí, né, no finalzinho, é a desinência que me diz que o tempo verbal empregado é o pretérito mais que perfeito, ok? Página agora 21, vamos lá? Exercício de número 2. Indique o modo dos verbos destacados a seguir. Letra A. Esse seu lado perverso, eu o conheço faz tempo. Então, o autor aqui destacou a palavra, né, o verbo, né, na forma verbal, conheço. Vamos ver? Bom, conheço aqui está no modo indicativo. Esta é a resposta correta, tá? Modo indicativo. Letra B de bola, vamos lá? Anda logo, senão chegarás só amanhã. Então, ele destacou a forma verbal anda e a forma verbal chegarás. A resposta certa, né? Vamos lá? A forma verbal anda está no modo imperativo. E a forma verbal chegarás está no modo indicativo. Ok? Letra C. Se você chegar na hora, ganharemos um tempo precioso.
Então, ele destacou a forma verbal chegar e a forma verbal ganharemos. A forma verbal chegar está no modo subjuntivo. E a forma verbal ganharemos está no modo indicativo, ok? Letra D de dados. Acabaríamos a tarefa hoje se todos ajudassem. Então, ele destacou as formas verbais, né? Verbais. Acabaríamos e ajudassem. Essas duas formas verbais. E aí nós vamos agora responder. Acabaríamos está no modo indicativo. E ajudassem está no modo subjuntivo. Ok? Vamos lá, número 3 agora. Abram aspas, o governo publicou uma nota de esclarecimento, fecham aspas, e, abram aspas de novo, os assessores informaram a chefe a nova situação, fecham aspas. Então, os verbos destacados, que no caso é o verbo publicou, né, a forma verbal publicou e a forma verbal informaram. São esses dois verbos que estão em destaques. Né, se classificam, respectivamente, em... Aqui a resposta certa é a letra D de dado. Transitivo. Direto e transitivo. Direto e indireto. Resposta certa, a letra D de dado, ok? Número 4. Vamos lá? Justifique sua resposta à questão anterior. Vamos justificar juntos, então? Na primeira oração, o verbo é transitivo direto, né? Porque quem publica algo. No caso, a nota de esclarecimento. Né? Então, já na segunda, a opção foi feita, né? A opção foi pela transitividade direta e indireta. Porque quem informa algo a alguém. Então, no caso, né, informa a nova situação à chefe. Então, aí, né, nós agora justificamos a nossa resposta, tá? Por que o verbo, né, publicou é transitivo direto e por que o verbo aqui, a forma verbal, né, informaram, é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, ok? Número 5, vamos lá? Bom, vamos ler juntos aqui. Considere VP para voz passiva analítica e VA para voz ativa. E assinale a alternativa que apresenta a classificação correta. Então, vamos lá? Eu tenho 4 orações. Eu vou ler aqui agora, tá? Primeira oração. Primeira oração. O jogador marcou um belo gol na última semana. Segunda oração. O ônibus atrasou bastante na tarde de ontem. Terceira oração. A bola foi atrasada de modo muito forte pelo zagueiro. E quarta e última oração. O computador foi desligado inadequadamente na última vez. A resposta certa aqui, né, seria a letra C de casa, tá? Ou seja, na primeira oração eu tenho a voz ativa. Na segunda oração, eu também tenho a voz ativa. Na terceira oração, eu tenho uma voz passiva. E na quarta oração, eu também tenho uma voz passiva. Tudo passiva analítica, né? Ok? Sexta e última questão. Vamos lá, todo mundo comigo? Sintetize a estrutura sintática como no exemplo abaixo e indique a voz verbal nas orações. Então, vamos lá? A criança penteou-se. Aqui eu tenho sujeito, criança, né? Mais verbo, que é o verbo pentear, né? E tenho também o pronome oblíquo na função de objeto direto. Ou seja, na voz, eu tenho então uma voz reflexiva. Sujeito mais verbo e mais pronome oblíquo na função de objeto direto. Então, eu tenho uma voz reflexiva. A criança penteou-se, tá? Deve pentear, né? Foi? Letra A. Então, vamos ver agora. O que eu li foi só um modelo, tá? Agora, vamos lá. Letra A. Aluga-se esta
casa. Aluga-se esta casa. Eu tenho o verbo transitivo na terceira pessoa do singular, mais o pronome apassivador. Portanto, eu tenho uma voz passiva sintética, ok? Foi? Vamos para a letra B de bola agora. Letra B. Eu lhe dei o aviso. Eu tenho sujeito, eu tenho o pronome oblíquo, né? O pronome oblíquo na função de objeto indireto. E também mais verbo, né? Mais um verbo e mais um objeto direto. Portanto, eu tenho, né, uma voz ativa, tá bom? Sujeito, mais pronome oblíquo na função de objeto indireto, mais o verbo, mais o objeto direto. Voz ativa. Ok, pessoal? Bom, encerramos, então, a nossa correção, tá? Das atividades deste capítulo. Fiquem todos com Deus, tá? Não esqueçam de dar um like nos nossos vídeos e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchauzinho, pessoal. Beijão.